Vamos ouvir a história. Vamos lá. Ficou uma história aí para o segundo tempo do programa, né? Ficou. Então, só para lembrar que Gandhi vinha dizendo, né? Eu amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo e temos cristãos. Que frase interessante. E essa história, eu achei que se enquadraria a essa visão. E é uma história assim, eu vou tentar ler um pouquinho, vou lembrando aos pouquinhos. Jesus se encontrava na fronteira entre Samaria e o distrito sul da Galileia. Adentrou-se por uma pequena aldeia, utilizando-se um caminho menos habitual, pouco usado, seguido por companheiros do discipulado, pelos seus discípulos, para uma pausa de refazimento. Logo escutou: Jesus, mestre, tem piedade de nós, cura-nos. Está em Lucas 17, 11 a 19. Ele olhou na direção da súplica, cuja voz se alterara, e se deteve fitando aqueles destroços humanos, carnes, membros, formas despedaçadas, podridão segura a ossos, deformidades desagregando-se. Eram 10 leprosos. Não que aquela fosse a primeira vez que os defrontava e lhes lavava as misérias. Não era. Jesus costumava fazer isso nas suas viagens, os chamados milagres. A morféia de fora provinha das regiões recônditas do espírito, meditava. Os discípulos por pouco não se evadiram do local, aparvalhados, o espetáculo causava nojo. E podemos lembrar que a lepra naquela época era uma doença extremamente temível, porque não é como hoje, chamada de hanseníase, que é uma doença absolutamente controlável e de cura, sem dúvida nenhuma, não causa nenhum transtorno a quem as tem. Mas naquela época era extremamente discriminada. E até tem uma passagem dessa leitura que fala assim: quando caminhava o leproso, devia gritar sempre, imundo, ele leproso, tinha que gritar imundo, imundo, para afastar-se dele os prováveis incautos que se aproximassem. Não lhes era permitido, por exemplo, atravessar os muros das cidades. Nelas entrando, era infração e punida com 40 açoites. Só Deus podia fazer-lhes algo. Por isso haviam rogado a ele, o enviado de Deus, Jesus, aguardando que ele fosse quem o resolvesse as suas dificuldades. E Jesus respondeu, depois da súplica: ajuda-nos, cura-nos. Jesus respondeu: que quereis que vos faça? E essa indagação parou no ambiente como dulçorosa, como esperançosa, que chega formosa após um desastre irreversível. Pareceu que não escutaram. Que quereis que eu faça? Dominados pela sua presença, um deles, despertando, grita: que sejamos curados, se quiseres. Quanta angústia, anseios, dúvidas naquela frase. Quanta perspectiva. Morreram eles, porque naquela época a lepra é como se tivessem morto, afastavam-se da família, da sociedade. Um olhar de Jesus de infinita compaixão iluminou-lhe a face, levemente pálida, suavemente triste, e disse: quero. Eles haviam perguntado: se quiseres, e ele disse: quero. Mesmo a natureza espoca num hino de alegria. Eles, os 10 leprosos, estremeceram e se tocam, olhando-se reciprocamente, e se fixam a partir daí as carnes e os membros, e voltam a ter a vida normal. Debandam em algazarra, correm, desalinham e gritam alegres, fugindo pelo caminho. Os discípulos se entreolham, também no peito estugem emoções inomináveis, acercam-se do mestre, não sabem o que dizem, tamanho o seu espanto, mas observando o mestre, notam nele uma tristeza que lhe tolda o rosto, e seus lábios se quedam selados. Em caminho, ficaram limpos aqueles leprosos, e apenas um deles, vendo-se curado,
voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, disse: Rabi, venho louvar-te, que devo fazer? E Jesus lhe respondeu: o que recomenda a lei? Respondeu com uma pergunta: o que recomenda a lei? Segue-lhe as disposições, cumpre-lhe os impositivos, os ritos, para que deem carta cura de reingresso na saúde. O estranho de joelhos, já comovido e chorando: mas, Senhor, não foram 10 os curados? E ele respondeu: a interrogação deixa-lhe mais triste ainda, porque ele entende que na dimensão do ser o orgulho, a insensatez e o egoísmo ainda pairam. Foram 10 os curados e apenas um agradeceu. Eu amava Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo, dizia Gandhi, e temos cristãos. Eu acho que a resposta está ligada a essa pequena história, dizendo que ainda não entendemos Jesus, que ainda não conseguimos corporificar a ideia de Jesus, que ainda trabalhamos os sentimentos de Jesus como se ele permanecesse ligado à cruz. Não, Jesus não está na cruz mais. Jesus vem nos aconselhar no dia a dia como devemos proceder, ele é o nosso modelo e guia, e é a ele que devemos seguir como cristãos que somos. Pois é, mas então nesse contexto, o que é ser cristão? Cristianismo, nos dizemos cristãos porque praticamos o cristianismo. O sufixo ismo significa que eu sigo, né? Quando eu falo que eu pratico o cristianismo, é porque eu sigo o ideal cristão, que eu sigo a ideia cristã, então cristianismo. Quando eu digo que que eu pratico o egoísmo, eu sigo o meu ego, então eu quero tudo para mim. Será que eu sou cristianismo? Será que eu sou partidário ao cristianismo ou ao egoísmo? Digo-me que sou cristão, mas pratico o egoísmo no meu dia a dia, porque eu tendo a fazer com que as coisas sejam para mim. O que é ser cristão? É seguir Jesus. A própria palavra está dizendo: siga Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Se ele diz: bem-aventurados aqueles que acreditam num reino futuro, dizendo que a vida aqui na terra é passageira, a vida aqui na terra é fugaz, que a vida aqui na terra tem que ser vivida da melhor forma possível, trabalhando, conquistando através do progresso, utilizando as coisas que necessitamos, tendo aquilo que possamos ter, sem que isso entre em desalinho com a consciência. E falando em consciência, né, onde que está, né, a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E você lembrou bem, porque quando Jesus fala ao único que voltou, ele deu um conselho para ele. Quando ele se prostrou ao chão, diz: Mestre, glória a Deus pela bênção concedida. O que devo fazer, mestre? E ele responde com uma pergunta: conheces a lei? Siga. Que lei é essa? São as leis divinas. No livro dos Espíritos, nós vamos ter na terceira parte, se não me falha a memória, leis morais ou leis divinas ou leis naturais. São as leis que norteiam o ser humano. Lei de trabalho, lei de justiça, lei de adoração, lei de progresso, lei de liberdade, lei de justiça, lei de amor. São essas leis que nós devemos conhecer para entender o que Jesus quis dizer. Ah, mas espera aí, será que eu vou ter que estudar todas essas leis? Se a gente lê, nos instruirmos, conhecer
e aprendermos isso, claro, ficará muito mais fácil para que consigamos encurtar o tempo e melhorar logo mais a nossa caminhada. Através do conhecimento, a gente acelera o processo evolutivo. Essa é a proposta. Mas, se eu não puder ler essas leis, se eu não leio, aonde estão escritas essas leis? Na consciência. A consciência, invariavelmente, sempre vai nos dizer se estamos fazendo o certo ou o errado. Não tem jeito. A gente engana todo mundo, mas nós não conseguimos nos enganar. Nós conseguimos usar artifícios para que a consciência deixe os nossos processos, os nossos desafios, as nossas dificuldades sob o manto da ilusão, mas jamais conseguimos abafar a consciência. Ela vai estar lá assim dizendo: olha, meu amigo, você praticou um ato errado. É bem fácil isso. Vamos supor que no dia anterior eu fiz aquilo que eu não deveria fazer. Eu bebi demais, eu saí demais, eu gritei demais, eu me irritei demais, eu fiz aquilo que não devia fazer. Aquilo não fica gravado ali? Não fica te cutucando? Você vai lembrar daquilo? Fica preso, né? Você fica preso, você vai se irritar no outro dia, você vai ficar mal-humorado, porque algo instintivamente, porque é uma lei divina, não tem como, nós somos filhos de Deus, Ele é o Pai, nós somos a criatura, Ele é o Criador, nós somos a criatura, e o Pai está falando assim: haja dessa forma que é melhor para você. Então essa lei está estabelecida na consciência e isso é magnífico, porque nós vamos saber exatamente quando estamos extremamente agitados, porque a consciência vem a nos dizer: melhore. Portanto, a proposta é que, de hoje, nesse programa, é que entendamos esse homem magnífico mais uma vez. Que sejamos realmente cristãos do ponto de vista da prática, e não do ponto de vista alegórico, não mais do ponto de vista da cruz na parede, mas do ponto de vista de ter Jesus a nos aconselhar no dia a dia. Ele aqui do nosso lado, falando para que a gente haja desse jeito, que haja desse, que haja desse. A consciência está nos ajudando a achar o ponto de equilíbrio. E Jesus, através do seu Evangelho, vem nos colocar como devemos agir a cada momento de nossa vida. Sigamos Jesus se nos achamos cristãos. Por isso que Gandhi diz: eu amo Jesus. E temos cristãos. Bom, falamos e falamos sobre Jesus e chegamos então ao final desse programa, né? E queremos deixar para você, telespectador, algumas citações que o Biratã fez em vários momentos desse programa. Amai-vos é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo ensinamento. Essas são as máximas do nosso Cristo. Sem dúvida. Não tem como adiar, não tem como ficar na preguiça mais. Sigamos, né? E vamos estudar. Sejamos vamos cristãos. Ler, né? E praticar. E praticar o Cristo. Afinal de contas, né, já se passaram mais de 2000 anos. Sem ansiedade, né? Isso. Só tem um jeito, é começar. Mas com perseverança. E tem que começar. E tem que começar a praticar a cada dia, e levando essa mensagem do Cristo para dentro da gente mesmo. Mas no dia a dia. O amar, a propósito, para lembrar sempre, começa pela gente, tá? A gente só vai poder amar o outro se a gente se amar. E se eu me amo, eu quero estar em paz com a minha consciência. Sem dúvida nenhuma. Todo aquele que se ama, lembra de Jesus a cada momento, das suas instruções, para que se sinta melhor. Esse é o Jesus que tem que estar aqui, ó, do lado, falando: seja melhor amanhã, meu filho. Obrigado, Biratã, mais uma vez. Obrigada, telespectador, por estar conosco por mais esses minutos, mas nós acreditamos que valeu a pena. Então, até o nosso próximo encontro.